Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, eu, Ana Hartmann, para falar sobre a doença de Alzheimer. No nosso último vídeo, eu fiz uma pequena introdução, me apresentei sobre a minha experiência e venho então trazer para vocês realmente o nosso início. O que eu quero passar para vocês? Primeira coisa é que nós precisamos de um treinamento muito específico para atender pessoas com demência. Não adianta só ser carinhoso, colabora, carinhoso, jeitoso. Nós precisamos conhecimento. Essa é a ideia que eu vou passar para vocês. Passar para vocês que não existe um protocolo para cuidar de paciente com Alzheimer, mas existe entender o que essa pessoa está sentindo e a partir dali cuidar dele. E com certeza tudo vai ficar melhor. Então, o meu início vai ser sobre doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer. É a mesma coisa, porém fica mais leve dizer doença de Alzheimer. Mas nós precisamos entender o que é demência. Demência não é uma doença, é um conjunto de sintomas que acompanha determinadas doenças. Daí então vocês vão perguntar, mas então só tem a demência de Alzheimer? Não, tem muitos tipos de demência. Nós tratamos, geralmente se fala sobre Alzheimer, por quê? Porque Alzheimer é 60% dos casos de demência são Alzheimer. Então se engloba usando a palavra geral de Alzheimer. E também para dizer para vocês que não há um diagnóstico definitivo, muitas pessoas já sabem disso, porém é bom esclarecer que o diagnóstico definitivo só se dá após a morte. Então, nós vamos falar sobre o diagnóstico, mas só para adiantar para vocês que há uma probabilidade muito grande de ser Alzheimer. Então, o que vem a ser exatamente demência? Demência é a perda da capacidade de pensar e raciocinar. E quais são os sintomas, então, da demência? Nós temos como primeiro sintoma, o mais falado, é o que realmente inicia, que se percebe na pessoa, é a perda da capacidade de formar novas memórias. Aí já começa o primeiro erro que frequentemente nós ouvimos. Aquela pessoa não se lembra mais. Não é que ela não lembre mais, ela não forma novas memórias a partir do momento que ela começou a desenvolver a doença. Agora, memórias que foram formadas anteriormente à doença ficam intactas até um certo momento. Depois elas vão se deteriorar. Mas grande parte da vida dela com Alzheimer, ela vai ter memórias do passado. Então, é a perda da capacidade de formar novas memórias. Outro sintoma bem característico é a perda da capacidade do autocuidado ou a necessidade do autocuidado e da higiene pessoal. Também há a capacidade da fala, há uma dificuldade na fala, há uma dificuldade em reconhecer as coisas. Eles olham uma caneta e diz que é uma laranja, e aí já vamos ter vários problemas que são facílimos de resolver uma vez que se conheça, que eu vou passar para vocês um a um, vídeo por vídeo. Bom, vamos fazer então uma breve comparação de um idoso normal e um idoso com demência de Alzheimer ou doença de Alzheimer. Começando então pela capacidade de higiene pessoal. Um idoso normal, ele com o passar dos anos, ele vai ter uma dificuldade maior em fazer a sua higiene. Por exemplo, lavar um pé, porque fica difícil, lavar as costas, porém ele continua lavando. Um paciente com demência, ele perde a vontade, ele não sente mais a necessidade de fazer essa higiene pessoal. A outra questão é a capacidade de entender instruções por escrito. O idoso normal, se ele não tiver problema de visão, ele vai continuar lendo um jornal, entendendo uma mensagem, conseguindo contar para uma pessoa.
conseguindo ler um livro, pequenas mensagens, um bilhete deixado em cima de uma mesa. O que acontece com um paciente com demência de Alzheimer? Ele não consegue mais com o passar do tempo. Então, é uma das questões que depois nós vamos falar melhor, mas já vou adiantando para vocês. As pessoas acham que eles não lembram mais onde é que é o banheiro e começam a botar placas escrito banheiro. Com o passar do tempo não adianta. Uma pessoa um filho que more com ele, ou que passa na casa dele, deixa assim: mãe, amanhã iremos no médico às 14 horas. Não adianta, dependendo do estágio que ele está. Ele não vai mais entender, ele vai ler, mas ele não vai entender o que está escrito. Outra questão é a capacidade, então, a de ler é um exemplo simples. É uma senhora idosa que fazia um bolo muito bom. Quando ela tiver com uma idade muito avançada, ela vai esquecer como fazer o bolo? Não, ela só vai fazer de uma forma mais lenta, mas ela vai continuar fazendo o bolo. Uma outra questão é de reconhecer as coisas. O idoso normal, ele continua reconhecendo. E o esquecimento? O idoso normal, ele pode esquecer, pode faltar as palavras na hora, mas posteriormente ele lembra. Então, tá contando uma coisa, queria contar o nome de uma flor para um amigo, não lembra? O nome de um amigo, o nome de um remédio, eu me lembro que aquele da caixinha azul, não lembro. Daí passa um tempo, ele diz: aquela flor era margarida que eu queria dizer. Isso é absolutamente normal. Agora, o paciente com quadro demencial, com uma doença de Alzheimer, ele esquece e não lembra mais. Então, se vocês conhecem uma pessoa com Alzheimer, vocês conhecem uma pessoa com Alzheimer. Por que isso? Porque o Alzheimer, ele se apresenta em cada pessoa de forma diferente. Mas por quê? Por quê? Porque nós vamos também falar mais detalhado, mas de forma geral, para vocês entenderem, ele começa numa região do cérebro chamada hipocampo, que é a região responsável pela memória. Porém, a partir dali, vai variar muito a forma como ele vai se alastrar no cérebro. E dependendo da área do cérebro que está comprometida, vão aparecer sintomas uns ou outros, déficits uns ou outros. Então, fica aqui a ideia que para cuidar de alguém com quadro demencial, com quadro de Alzheimer, não basta saber ser carinhoso ou ter vontade de cuidar. Tem que saber. Vamos ver, vamos acompanhar nosso próximo vídeo e vamos cada vez melhorando mais a nossa capacidade de cuidado. Porém, eu vou repetir todas as vezes. Não se martirizem por terem feito errado até agora. Vocês fizeram pela melhor vontade possível. Porém, sem saber exatamente. E cuidar muito tempo de alguém com Alzheimer não quer dizer que saiba cuidar. Eu posso cuidar 20 anos errado. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é ciência e experiência. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.